Amém, queridos? Mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade à parte 2 sobre o que começamos no primeiro vídeo, falando sobre o Evangelho de um só. Rapidamente, abra sua Bíblia no capítulo 6 de 2 Coríntios, e eu queria falar isso com muita honra e glória, no que diz respeito a mim, e não honrando a mim mesmo, mas honrando a cada um de vocês que estão ouvindo, que estão atentando para essas verdades. E eu queria ler para depois dissertarmos um pouco a respeito desse tão glorioso assunto que é o Evangelho de um só. Diz assim o texto que nós vamos ler, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvide em tempo aceitável e socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Preste atenção, queridos, a partir do versículo 2, algumas posições que como ministro nós temos que tomar. E eu quero que você, a partir de hoje, meu amado irmão de ministério, minha amada ovelha, a igreja do Senhor em Natal e no Brasil todinho, escute isso e comece a viver essa verdade. Se não for assim, e se os que estão na televisão, os que estão no rádio, os que estão nos cultos da igreja, não estão andando desta forma, você precisa deletar essas pessoas. Porque elas estão dentro exatamente deste contexto, o Evangelho de um só. Só um avança, só um prospera, só um cresce, só um enrica, só um tem vida abundante. Os outros têm somente as suas necessidades minimamente supridas, mas não conseguem avançar. E deixa eu dizer, o Evangelho de Jesus Cristo dá certo para todo mundo, prospera a todas as pessoas. E depois que eu conheci a graça de Deus, é dos inúteis, é dos desprezíveis, é dos inválidos que Deus levanta para colocar entre os príncipes e reis da terra. Então diz assim o texto, versículo 2. Na verdade, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza da palavra, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, presta atenção, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Eu vou voltar para o meu lugar, porque senão eu vou quebrar isso aí e entrar dentro da sua casa com o meu corpo todinho, querido. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Você sabe o que Paulo estava querendo passar para nós no século XXI, na igreja de Natal, na igreja no Brasil? É que os dons ministeriais é a fonte de todos os filhos de Deus prosperarem. Os 5 dons ministeriais é o canal por onde todos os filhos de Deus irão avançar. Então, querido, não é primeiro você. E você pode estar aí do outro lado, eu estou arrazoando agora o seu coração. Ah, mas você não sabe quanto tempo eu já batalhei.
Você não sabe quanto eu sofri, você não sabe o quanto eu plantei, você não sabe quantas coisas eu fiz para chegar aqui. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Sabe por que você está dizendo isso? Porque você não conhece a graça de Deus e o dom que é pela graça. Eu quero lembrar uma frase de Paulo que está na mesma carta da igreja de Coríntios. Ele diz assim: eu fiz mais que todos vós. Viva, eu não, a graça de Deus em mim. Queridos, amado ministro, amado irmão em Cristo, acorde, porque você está andando sobre a areia movediça. Qualquer hora você pode entrar em ruína. Qualquer hora algum dos seus pastores, amigos, alguém que está no seu ministério pode se rebelar. Porque isso causa um jugo muito grande. Eu estou com a camisa que foi R$10.000, mas o irmão está com a camisa que ele comprou no camelô. Eu estou calçando o melhor sapato que tem a maior, que dá a melhor circulação no meu pé, mas o outro ministro meu está com quase o sapato furado. E isso não é evangelho. Então não vem aqui e não vem pregar mais em nenhum lugar nessa cidade, nem no Brasil, dizendo: eu cheguei aqui porque eu sei que eu plantei, o quanto chorei, o quanto jejuei. Não, irmão, isso é obras. E é por isso que de repente você está condenado, porque você crê no Evangelho segundo a circuncisão. E aqui eu quero chamar a atenção para você que o Evangelho, que é segundo a piedade, veio por intermédio de um homem que estava cheio, que estava suprido, mas que Deus o chamou pela sua graça e disse: a primeira coisa que você vai fazer é ser perseguido por causa do meu Evangelho. Você nunca ouviu isso, Paulo, você nunca sentiu isso, mas a primeira coisa que eu vou fazer é você ser perseguido por causa do meu Evangelho, para depois você começar a reinar. Deixa eu dizer uma coisa, mano, você vai reinar, e aqui na terra não é no céu não. Deus vai te encher de bens, Deus vai prosperar a tua família e teus filhos, e quando você morrer você vai deixar alguma coisa para cada filho seu, mas não você em primeiro lugar. Está contra a regra, está contra a verdade, está contra o Espírito Santo. Você está andando segundo o curso deste mundo. Eu tenho que ganhar, eu trabalho muito, mas é para mim, eu tenho que fazer. Tem uma pessoa que diz assim: eu tiro leite de pedra, eu trabalho 15, 20, 30 horas por dia. E nós vemos essas coisas acontecerem dia após dia. Então você, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Pare um pouquinho. A minha Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Pela pobreza de Jesus Cristo nós fôssemos enriquecidos. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Na pobreza de Jesus, ele tinha um tesoureiro. Quando ele entra em Jerusalém, ele manda Pedro pescar o primeiro peixe. E dele ele ia trazer o dinheiro, ele ia trazer a moeda, queria pagar os impostos. Então, querido, na pobreza de Jesus, Jesus não teve nenhuma necessidade que não fosse suprida pelo Pai dele. E mais, todos os discípulos que andou com ele, na volta da sua primeira viagem missionária, Jesus perguntou: porventura, lhes faltou alguma coisa? E a resposta de todos eles, em uma só voz, foi esta que eu vou dizer a você, meu amado irmão: nada tem nos faltado. Então o texto que eu li diz assim: sendo pobres para enriquecer a muitos. Vai chegar a nossa hora. Eu estou falando comigo, assim diz o Senhor, Ismael. Assim diz o Senhor, Ismael, eu estou falando comigo. Vai chegar a nossa hora. Mas primeiro estabelece, filhos de Deus na verdade. Coloca os pés das pessoas em terra firme. Faz com que o edifício bem ajustado cresça para templo sagrado do Senhor Jesus. Porque quando você está pensando primeiramente em você, quando você está olhando o saldo da sua conta toda hora, todo dia, sabe, para ver como é que está o seu saldo, a primeira coisa que está acontecendo, irmão, é que você está inchado na carnal compreensão.
Você não está ligado ao cabeça, porque o cabeça se fez pobre para enriquecer muito. E no meio desses muitos enriquecidos está você. Você vai ser enriquecido, você vai estar cheio, você vai estar suprido. Mas, querido, em primeiro lugar, você precisa estar ligado ao cabeça. E todas as pessoas que estão com você precisam estar ligadas ao cabeça, que é Cristo. Mas se você está inchado na carnal compreensão, o que é que acontece? As pessoas vão estar inchadas também. E se as pessoas estão inchadas, automaticamente elas vão estar debaixo de jugo de servidão. Elas vão estar debaixo de um jugo que não é o jugo de Deus. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu e você precisamos atentar para isso. O Evangelho liberta, não deixa ninguém cativo você. Jesus disse, entrará e sairá. Isso quer dizer liberdade. Deixe as pessoas crescerem. Deixe as pessoas avançarem. Tem uma ideia que veio do movimento que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos e que rodou a América e veio pela Colômbia e chegou em Manaus, chamado o movimento do G12, que diz assim, não, eu sou o líder maior. E quem tem abaixo de mim, está abaixo de mim e não vai para nenhum canto. E eu quero que você, em nome de Jesus, eu exorto você que essa doutrina não é segundo a piedade. Essa doutrina não tem a aprovação de Deus. Todos que estão abaixo de mim, figurativamente falando, que essa palavra eu nem gosto de dizer, eles vão ter que passar, eles vão ter que avançar, eles vão ter que fazer melhor do que eu. E eu estou me afadigando, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo, para que cada um que está comigo passe de mim. Eu quero ver todos eles avançando. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Há 20 anos atrás, na cidade de Campina Grande, foi a ser grato. Mesmo com aqueles que não eram gratos, eu aprendi a ser grato. Eu aprendi ao menor gesto de alguém agradecer. Não precisa ser na presença, mas em orar pelaquela pessoa, e na primeira oportunidade que eu tiver para honrá-la e abençoá-la, que você não fez, que você não faz, eu não perco a oportunidade. Porque abençoar é muito glorioso. Mais bem-aventurado é quem abençoa do que quem é abençoado. Então eu chamo a sua atenção. Esse movimento veio para dizer, eu sou o ditador, e eu prospero, e eu avanço, enquanto os outros ficam à mercê de um evangelho que tem no seu sinônimo vida abundante. E quem tem vida abundante hoje pelo evangelho no Brasil? Eu conto com os dedos da minha mão. E os outros como estão? E tem essa frase, e aí eu quero falar com você, ovelha do Senhor. Ah, mas se Deus te encheu de bem, se Deus te deu prosperidade, te deu muito dinheiro, o seu chamado é de levantar igrejas, é de ofertar muito, é de dar muito. Isso é mentira. Deus te abençoou porque você sabe que o reino de Deus precisa, mas escute uma coisa, se você, meu querido, que prosperou, que tem grandes empresas, que está rico, se você não quiser abençoar, a obra de Deus não vai parar por isso. Isso tem que ser segundo você propôs no coração, não com tristeza, não com necessidade, e em segundo lugar, não com constrangimento. Porque na hora que alguém diz a você que você tem um dom de dar, que você é o tal, que Deus te deu muito para você dar muito, eu quero te dizer, isso é segundo as intenções, isso é malícia premeditada, isso é lógica inexcusavelmente frouxa. Não aceite isso, isso é julgo. Você tem que dar. E você pode estar aí perguntando, e você vive de quê? Doar? Você come o que vento? Não! Mas eu sei que quando nós ensinamos pessoas, e quando nós estabelecemos fundamentos sérios para a vida das pessoas, elas automaticamente, elas liberalmente dão. E deixa eu te dizer uma coisa, dízimo não é liberalidade. Porque tem um pedaço, 10%. Liberalidade é aquilo que vem na sua mão. Se todos os dias você tem, todos os dias você dá com alegria, sem constrangimento, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que você imagina ou pensa, mas é segundo o poder que nós opera. E sabe qual é o poder que nós opera? O poder da palavra que nos liberta, o poder da palavra que nos põe de pé,
para que nós possamos avançar no que Deus tem para nós. A igreja do Senhor, ela precisa tomar consciência. E esses 2 vídeos que você viu, esse que está terminando e o anterior a esse, é para que você abra seus olhos. Eu chamo a sua atenção. Veja esse vídeo para que você seja impactado e liberto das amarras da religiosidade, da tradição. Seja abençoado em nome de Jesus.